Primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer aqui o convite no nome do Dr. José Humberto, presidente da Associação Médica, onde a 10ª Corte está instalada, né? Antes de começar a adentrar o tema, falar sobre quais as questões que podem ser apreciadas pela 10ª Corte de Conciliação e Arbitragem, é necessário que a gente fale um pouco sobre a lei da arbitragem, né? A lei da arbitragem, ela surgiu em 96, é uma lei federal, o número dela é 9.307, né? Onde as cortes de conciliação e arbitragem eram instaladas em entidades de classe, né? A 10ª Corte foi considerada, naquela época, a Corte da Saúde e veio para tentar dirimir aqueles conflitos entre médico com paciente, clínica com paciente, cobrança de honorários, enfim, tudo que fosse envolvido direito patrimonial disponível, né? Vou fazer uma breve introdução aqui sobre um pensamento de Rui Barbosa, onde ele fala que a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça, qualificada e manifesta, porque a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito escrito das partes, e assim as lesa no patrimônio, honra e liberdade. Então, o que acontece? As cortes, elas vieram para tentar diminuir a demanda que tem na justiça estatal, né? Hoje sabemos que um processo na fase de conhecimento, ele dura em torno de 5 até um período indeterminado na justiça estatal, enquanto nas cortes de conciliação e arbitragem, eles têm um período máximo de 6 meses para a solução do conflito. Claro que essa solução de conflito, de acordo com a lei, ela tem que ser, a parte reclamada, ela tem que ser intimada de acordo com o que é estabelecido na lei. Em 2015, houve uma nova alteração do CPC, onde tornou-se a conciliação obrigatória na justiça estatal. Então, essa conciliação, ela tenta amenizar, antes da apresentação da defesa da parte ré, né, tentar um acordo entre as partes. A missão, como eu havia informado das cortes, é desafogar o judiciário das demandas relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis. Para entendermos bem o tema, vamos falar um pouco sobre a mediação, conciliação e arbitragem. A mediação, ela é onde as partes de comum acordo tentam resolver o seu problema. A conciliação, é necessário de um conciliador para tentar sugerir alguma solução do conflito. Já a arbitragem é nomeado uma terceira pessoa para dirimir o conflito. A arbitragem é um método extrajudicial de solução de controvérsias, onde as partes pactuam previamente, no sentido de que a controvérsia seja decidida por pessoa neutra, imparcial, escolhida de comum acordo e conhecedora da matéria a ser decidida, através de um processo jurídico não estatal, menos formal que o processo estatal, e sigiloso, cuja decisão final, além de não desafiar recursos, exceto por vícios formais, nunca pelo mérito da decisão, possui força executiva judicial. A sentença arbitral, ela tem a mesma força da sentença judicial. Cabe apenas embargos de declaração no prazo de 5 dias, né, como na justiça comum. É necessário ter a autonomia da vontade das partes, onde há uma possibilidade autorizada por lei que as partes convencionem livremente o que lhes aprover acerca de seus direitos e deveres, de maneira que aquilo que for pactuado será juridicamente exigível. Ou seja, a sentença arbitral nas cortes não possui força para executar, então ela precisa da justiça estatal para executar aquela sentença, né?
Como eu havia informado, as cortes elas abordam a questão do direito patrimonial disponível, que é aquele que está sob o total domínio de seu titular, de tal modo que este pode, em relação àquele, principalmente alienar e até mesmo renunciar. O direito patrimonial indisponível é aquele direito do qual a parte não pode dispor. A lei impõe restrições de disponibilidade, exemplos, direito de família, sucessões, direito trabalhista, direito previdenciário, direito penal e fundamentais. Ou seja, aquilo que você pode dispor de sua parte, pode abrir mão, você pode resolver nas cortes de conciliação e arbitragem. Já o que não pode, envolve direito da criança, do adolescente, criminal, família e tudo mais, não pode, somente na justiça estatal. O árbitro ele é uma pessoa natural, sem estar investida de juridicatura pública, é eleita por 2 ou mais pessoas para solucionar o conflito, entre elas surgido, prolatando uma decisão de mérito. Ele tem que ter a capacidade, que tenha a confiança das partes e que tenha aptidão para reger sua própria vida e administrar os seus bens. A nomeação deverá obedecer o procedimento estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, quer seja reportando-se às regras de um órgão institucional arbitral ou cumprindo-se o que foi avançado entre as partes. Ele tem que ser imparcial, né? O árbitro ele não pode ser, tem que ter um tratamento igualitário e conceder às partes todos os direitos para que eles possam defender tem que ter uma independência, tendo sua base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento, aplicados ao exercício da magistratura brasileira. Sua independência, no entanto, não o desobriga do dever de fundamentar sua decisão. Então, a decisão das cortes de conciliação e arbitragem tem que ter aquele mesmo fundamento da sentença normal da justiça estatal. Ele tem que ser competente, tratar-se de possuir capacidade outorgada pela vontade livre e consciente das partes, que a capacita legalmente para apreciar e resolver determinada controvérsia, atuando em audiência e proferindo sentença. Ele tem que ser diligente, zelar pelo exercício das suas atribuições, discrição, que decorre do sigilo absoluto do procedimento que tramita no juízo arbitral. Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, ficam equiparados aos funcionários públicos, para os efeitos da legislação penal. Então, o árbitro ele é juiz de fato e de direito, né? Somente naquela demanda. Ele está ali árbitro, ele não é árbitro a vida inteira, né? Não existe a profissão de árbitro. O árbitro ele é árbitro, investe dessa condição somente ao se instituir o tribunal arbitral, que se constitui a partir de sua escolha pelas partes para atuar no processo. Ao término do procedimento arbitral, cessa a sua investidura. Qual que é a diferença entre árbitro e juiz togado? O juiz exerce a função jurisdicional de forma vitalícia, seguindo a carreira da magistratura. A missão do árbitro, em contrapeso, é efêmera, não permanecendo o árbitro nessa condição, para além do processo ao qual ele foi designado, instituído única e exclusivamente para o julgamento de um caso concreto e específico. Como eu falei, a sentença arbitral, ela possui, a sentença arbitral é um título executivo judicial, né? Já é pacificada na doutrina e na jurisprudência, e não há necessidade de homologação pelo judiciário. A sentença arbitral, como diz o artigo 31 da Lei 9.307, produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário, e, sendo condenatório, constitui título executivo judicial. Trabalhamos também a convenção de arbitragem, onde existe uma cláusula compromissória no contrato, né? Quando você faz um contrato com uma das partes, no final tem um foro de eleição.
esse foro de eleição é onde decide que aquela controvérsia poderá ser dirimida, seja ela no fórum, nas cortes, né? Então, a cláusula compromissória, ela vem entabular aquele compromisso que a parte faz em um determinado local para dirimir a controvérsia. O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. As partes que têm um contrato que elegem um foro de eleição à comarca de Goiânia, ela pode dirimir aquele conflito através das cortes de conciliação e arbitragem. No entanto, ela ajuizando essa demanda na Corte de Conciliação e Arbitragem, pode firmar o compromisso arbitral, transferindo esse poder da Justiça Estatal para as Cortes de Conciliação e Arbitragem. É o compromisso arbitral feito em audiência. E aí aqui eu coloquei um pensamento que divulgar a arbitragem é lutar pelo seu fortalecimento no plano nacional, é dever de cidadania com o qual todos devem contribuir para que o Poder Judiciário possa cumprir o seu dever constitucional de distribuir justiça em questões relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis.